recentemente aconteceu um episódio que deu bastante burburinho no Mundial que o Palmeiras disputou contra o Chelsea, que... Quem que foi a comentarista que falou? A Renata Mendonça do Sport TV. Ela respondeu a um comentário no Twitter do Edmundo, que o Edmundo falou que o Lukaku era um jogador muito forte, mas que faltava técnica. Algo nesse sentido. E ela ali puxou uma discussão para um possível... Ela viu o racismo ali. Você vê também nesse episódio? Como que você interpretou? Sim. Eu acho que essa... Eu acho que ele nem quis ser racista, mas ele acabou... Eu acho que é uma leitura que você faz porque as lentes que nos foram dadas para enxergar a sociedade são racistas. Então, na hora que a gente faz, como eu falar, vamos fazer uma matéria com o Kaká na TPM? Vamos fazer agora com o Diego? Eu nunca falei, vamos fazer... Não lembro, mas o Lucas Claro. O Robinho. O Robinho. Bom, ainda bem que eu não vi. Ainda bem. Esse ainda bem. Mas sei lá, você entende? O olhar aponta. Você não há... o racismo é uma linguagem. Você é ensinada e ensinado a fazer assim. Então, talvez, quando o Edmundo falou, nem ele tenha percebido. Nem pensou, que ele estava só reproduzindo uma estrutura de linguagem racista. De pensamento, de ideia. Negro é forte. Negro não pensa. Isso é uma leitura do racismo. O que ele falou e que a Renata sabiamente apontou foi isso. Quando ela falou, eu não tinha percebido. Eu só percebi quando ela falou, que é isso? Mas, assim, o meu medo nessa... E aí, eu sou super aberto a esse tipo de discussão, mas o meu medo desse raciocínio é assim. Eu vou te dar um outro exemplo. Te falei que a gente comenta sobre mídia esportiva aqui. E por muitas vezes, assim, a gente cansou de criticar comentários ou posturas de comentaristas homens por aqui. Só que a gente se sente muito desconcertado de fazer o mesmo quando é com mulher, porque elas já... Né? Primeiro que assim, eu sempre comento, não existe ninguém antes dessas meninas que faziam. Existe você, mas quem que essas meninas, quando eram crianças, se inspiravam de comentaristas e narradoras, cara? O negócio começou ontem. Quem que é o espelho da Renata Silveira? Como é que eu posso criticar a narração dela sob uma perspectiva de que ela tá desbravando um matagal ali completamente inabitável e ela tá fazendo uma história que vai narrar a Copa do Mundo na TV aberta, assim, um negócio inacreditável e que a gente tem que, comemorar, enaltecer sempre. Mas por vezes a gente acha que certas coisas ali fala, puta, isso aqui era passível de certa crítica. E a gente não faz. A gente sempre opta por não fazer porque a gente olha com esse outro olhar. No caso ali do Edmundo, eu tentei me colocar no lugar dele. Porque na hora que ele falou, o Lukaku é um jogador forte, desprovido de técnica. Primeiro que eu discordo do Edmundo, eu não acho isso. Eu acho que o Lukaku é muito bom tecnicamente. O gol que ele fez mostra isso. É muito bom. Subiu no terceiro andar, pô. Discordo prontamente do Edmundo nesse sentido. Mas, num mundo que o melhor jogador de todos os tempos, ele é negro, eu não sei se o cara dizer isso do Lukaku necessariamente se torna racista. Eu não sei se passou pela cabeça do Edmundo, tipo, uma coisa meio de generalização, mas aí sabe? É que tá, não precisa passar pela nossa cabeça. O pensamento é tão automático. Tá enraizado já na mente. Ele é automático, porque como é que pode ser o Lukaku, quem ele é, jogar onde ele joga e ser desprovido de técnica? O comentário em si é muito ruim. Isso não tem a menor... Por que alguém se autoriza a dizer que alguém naquele nível do futebol é desprovido de técnica? Entendi. O que autoriza alguém a falar isso? O Beckham é desprovido de... Ninguém falaria isso. Entendi. Ninguém vai falar isso do Harry Kane, por exemplo. Ninguém vai falar isso do Harry Kane. Até porque eles estão na mesma liga, valem basicamente a mesma coisa em dinheiro. O Harry Kane, tecnicamente, é 10 vezes superior ao Lukaku. Mas, se fosse ao contrário, eu concordo. Você entende? Não, mas tem gente que vai. Um pensamento, é automático. A gente não precisa pensar. Agora eu entendi. Para cometer racismo. A gente precisa pensar para não cometer racismo, machismo, LGBT. Se o Lukaku de fato fosse um jogador, sei lá, fosse o Adebayor, que também foi um jogador de Premier League, esse sim, muito desprovido de técnica. Negro.
Eu fui racista agora em dizer isso? Tipo, sabe? Essa é a minha dúvida, porque o meu medo sabe é, por enquanto quê? analista de futebol, Olha só. Ficar só a parte assim, técnica. ficar pensando, puta, eu não posso falar desse cara porque ele é negro, eu não posso Não, dizer que ele é desprovido Rodolfo, de técnica. olha- Esse é o meu medo, entendeu? Então, mas olha só, agora você falou só que ele era desprovido de técnica. Uhum. Ok. O comentário do Edmundo é forte e desprovido de técnica. Isso é uma matriz escravocrata. Fortes, desaguentam. Desprovidos Entendi. de técnica. Entendeu? Eles são fortes, os negros são fortes, as negras são fortes. Existe uma pesquisa que diz que mulher negra não recebe anestesia quando vai dar à luz em hospitais públicos ou privados. Porque elas aguentam. Elas aguentam. Se é branca, dá. Negra aguenta. Isso é uma pesquisa, é um dado. Então, é muito internalizado na gente, entende? Por isso que quando ela falou, é claro que vai ter uma grita. Porque ninguém quer ser identificado com esse horror. Só que a gente precisa entender que racismo não é apenas você entrar no elevador e falar, quando vindo uma pessoa negra, você falar, com um negro eu não subo. Racismo não é isso. Não é só isso, Não é você abrir os braços e falar, um preto no elevador comigo, venha, vamos, eu adoro vocês. Isso também é racismo. Claro. Entende? O racismo é uma força muito maior. Ela está impregnada na nossa pele, está dentro da gente. E o machismo e a LGBTfobia. Fomos criados para sermos isso. Isso é o Brasil institucional. Eu acho que o problema também passa por essa cultura do cancelamento, assim. Porque, por exemplo, hoje quando alguém é racista, naturalmente, ainda bem, existe um movimento muito grande que vai contra aquela pessoa, aquela coisa e tal. E quando aconteceu esse caso do Edmundo, digamos, chegamos à conclusão de que foi um comentário racista. Ainda assim, foi aquele comentário racista enraizado, estrutural, que eu não vi, no caso dele ali, maldade nessa questão de, tipo, não gosto de negros, alguma coisa, sabe assim? Não vi isso, pelo menos na minha maneira de observar. E aí eu acho que não sei, eu penso assim que talvez no momento de uma cultura canceladora, e que, mais uma vez, repito, ela é importante porque dá voz e mostra pra gente fissuras que a gente precisa curar e precisa resolver. Mas nesse caso que a gente pode discutir se será que ele teve a intenção? Será que não? Será que... Eu fico com um pouco de medo de... Você quer dizer que não tem o debate, né? Tem eu fico, exato. Vai pra cruz, Edmundo. E aí ele se... Você pode ver a maneira como ele se posiciona. Imagina, minha mãe não... A minha aí mãe vem uma desculpa que tem racismo também, exatamente, né? Exato. Mas eu tenho amigos negros, eu tenho amigos... que eu sou racista? Aí já virou uma bola de neve. E aqui no fim a gente não conseguiu o objetivo principal, que é fazer o cara entender por que o comentário dele não é legal. Mas talvez ele não entenda. Talvez o Edmundo não entenda. Mas outras pessoas vão entender. E é isso que é importante. Porque quando você fala assim, eu não vi maldade, o racismo é cruel por essência. Então, e uma coisa é você lutar contra o racismo. Eu tô falando muito do racismo, nem eu não sou negra. Vou falar do machismo. Uma coisa é eu lutar contra o machismo se alguém é direto comigo. Sim. Não gosto de mulheres, vocês são horrorosas. A outra é essa zona cinza. É mais difícil lutar na zona cinza, mas por isso mais importante. É muito mais importante que a gente pegue essas frestas e abra o debate nelas. Porque é esse racismo, machismo, essa LGBTfobia que é automática, e que a gente fala, não fiz por mal. Eu tenho amigos que são gays. É aí que o debate é importante. Porque é aí que a gente vai se educar e educar muita gente em volta. É claro que ninguém é claro que alguém é acusado de ser racista, gente, é uma coisa horrorosa. Ninguém quer ser acusado disso, ainda mais se você não se vê assim. Mas esse é o momento da gente parar e pensar, será que eu sou? Tudo indica que sim, porque a gente foi criado para ser, por que a gente não seria? Sim. Sabe? Então, não está confortável para ninguém. A gente tá vendo isso na nossa cara na Conmebol, na Libertadores desse ano, tá uma coisa assustadora. Tá uma coisa assustadora no jogo do Corinthians mesmo, na terça, outra vez. Torcedores do Boca imitando E a Conmebol finge que se posiciona. E é uma multa ridícula, é uma multa que é 2, 3 vezes maior do que a multa do Atlético Mineiro que não cumpriu o protocolo de entrada. Você é a favor de punição esportiva?
Eu sou a favor do time ser eliminado. O time deveria ser eliminado. O torcedor cometeu racismo, o time vai ser eliminado. Ah, nossa, mas é radical. O racismo é radical. O machismo é radical. Elimina o time, o torcedor não vai mais fazer. Multa, alguém vai pagar. Se eliminou a Rússia da Copa do Mundo, de tudo quanto é coisa, por causa da política do país, que não tem nada a ver necessariamente com os jogadores russos, com não tem nada a ver com a história. Os Estados Unidos, quando invadiram o Iraque, não se eliminou. Quando bombardearam o Iêmen, não se eliminou. Bem lembrado. Mas a Rússia vamos eliminar. Não se eliminou Israel de nenhuma competição e está lá bombardeando a Palestina. Invadindo, ocupando território ilegalmente. Gente, não faz sentido. Isso é um teatro macabro. É um teatro.